O secretário que faça a chamada dos seus vereadores para a constatação de quórum e início da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Cláudio Kilmiaki. Vereador Diego de Amorim Martins Diegão, presente. Vereador Edson Santos, da primeira secretaria. Vereador Emerson Hong. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Eduígues Martins. Vereador Jean Lopes. Vereador Jorge Rodrigo Valverde, presente. Vereador José Antônio Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Vieira de Macedo Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan. Vereador Mauro de Assis Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Idec Comura na presidência. Vereador Périx Bauabi. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Quatorze dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 14 dos seus vereadores presentes, há quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos papéis que independem de deliberação do plenário. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofícios 1034, 1035 e 1036 de 2018, Secretaria de Governo, comunicam respectivamente o recebimento da moção 55 2018 e dos requerimentos 153 e 154 2018, de autoria dos vereadores Pedro Comura e Marcos Furlan, informam a ciência dos referidos trabalhos pelo senhor prefeito. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Senhor presidente. Tudo bem? Tudo bem? Qual que é o problema? Anotando a presença do vereador Eduígues Martins e do vereador Marcos Furlan. E vereador Mauro Araújo. Doutor, tem projeto hoje? Tem dois prefeitos. Eu vou no enterro da minha tia. Depois eu venho. Hã? Não tem importância. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, 2018. Altera o parágrafo 1º do artigo 11 da Lei Orgânica do Município. Rodrigo. Autoria do vereador Protásio Nogueira. De novo. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2018, de autoria do vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação e encaminho a
Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes sobre o assunto. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Antônio Lino da Silva e do vereador Perkins Bauab. Projeto de lei número 127 de 2018 dispõe sobre nova redação ao artigo 34 da lei número 4.834 de 18 de novembro de 1998, alterado pela lei número 5.037 de 5 de abril de 2000. Autoria do vereador Protásio Nogueira. Tem a ver com Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 127/2018, de autoria do vereador Protásio Ribeiro Nogueira, que dispõe sobre nova redação ao artigo 34 da lei número 4.834, de 18 de novembro de 1998, alterado pela lei número 5.037, de 5 de abril de 2000. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação e esta presidência encaminha à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Pedro, o Forlane foi o enterro da tia dele. Se quiser me designar, eu ajudo aqui. Tá bom. Tá? Já assume já. Solicito o vereador Taubaté Guimarães que assuma a segunda secretaria. Projeto de Decreto Legislativo número 21/2018 institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Mogi das Cruzes. De autoria do vereador Caio Cunha. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de decreto legislativo número 21/2018, de autoria do vereador Caio Cunha, que institui o Banco de Ideias Legislativa no município de Mogi das Cruzes. Peço a palavra, presidente. Não está na hora ainda? Desculpa. Está em discussão. Obrigado. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Caio Cunha. Boa tarde, presidente e todos os vereadores. Bom, é um projeto da nossa iniciativa que visa potencializar a participação da sociedade nas ideias, trazendo sugestões aqui para a Câmara Municipal, né? Então, apresento esse projeto de decreto legislativo, né, para que o cidadão comum, associações, sindicatos, ONGs, até partidos políticos ou qualquer outra natureza da sociedade civil possa encaminhar para a Câmara e qualquer vereador possa ter acesso, porque da onde surgiu essa ideia? A gente sempre tem grandes ideias quando acontece o Parlamento Estudantil. Sempre tem boas ideias quando acontece o Parlamento Estudantil. Eu mesmo já aproveitei algumas ideias, como é o caso da cadeira de roda motorizada de supermercado. Então, assim, ideias a população ela tem de monte e é preciso estreitar esse caminho. Então, a ideia aqui de fazer esse projeto é que tenha a possibilidade das pessoas contribuírem um pouco mais com a Câmara e facilitando, inclusive, ajudando os vereadores com novas ideias para solucionar os diversos problemas que a nossa cidade tem. Obrigado, presidente. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de decreto legislativo número 21/2018, de autoria do vereador Caio Cunha,
encaminho à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes sobre o assunto. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Cláudio Minhac. Requerimento número 164 de 2018. Requeiro à mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, em caráter excepcional, seja autorizado o uso do plenário desta Casa Legislativa para que possa ser realizado o Simula Mogi, evento de gamificação e de educação política destinado aos estudantes do ensino fundamental 2 e ensino médio, no dia 27 de outubro de 2018, das 9h30 às 18h. Isto posto, o evento supradito chega no corrente ano, em sua 7ª edição, logrando sucesso em suas realizações e, evidentemente, constituindo-se como uma importante prática pedagógica, servindo, por conseguinte, de fomento ao desenvolvimento da cidadania dos nossos estudantes. Nesta edição, o Simula Mogi terá como temática o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o colapso dos direitos humanos na Venezuela, compondo-se de 46 alunos. Nada obstante, contando com o beneplácito do egresso plenário, requeiro ainda que sejam disponibilizados os serviços técnicos e operacionais de som e imagem. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 24 de outubro de 2018, vereador Caio Cunha. Coloco em discussão o requerimento número 164/2018, de autoria do vereador Caio Cunha, que requer a utilização do plenário dessa casa no dia 27 de outubro. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Proposições publicadas. Indicações de número 880 a 883 de 2018. Coloco em discussão as indicações do número 880/2018 a 883/2018, de autoria dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as indicações 880/2018 a 883/2018, de autoria dos senhores vereadores. Não existem mais papéis para o expediente, senhor presidente. Não havendo mais papéis para o expediente, convido para fazer uso da palavra o primeiro vereador inscrito nesta tarde, vereador Péricles Bauab. Senhor presidente, nobres colegas, imprensa, hoje eu quero falar só sobre um assunto, que é o botão do pânico. No princípio desse ano, nós fizemos a indicação para que aquelas mulheres em situação de risco pudessem ter um botão do pânico que seria fácil de ser acionado em caso de risco, para aquelas que são perseguidas, próprios familiares ameaçando. E foi aprovado pela Prefeitura também, e agora sabemos que em Belo Horizonte está sendo usado o botão do pânico, em risco nos ônibus. Em São Paulo está sendo implantado também o botão do pânico. Então eu creio, talvez seja a hora de que possamos pensar em implantar
e não ficar apenas naquela indicação que nós fizemos. Obrigado. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, o vereador Antônio Lino da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, eu quero saudar quem está acompanhando a gente pela internet, porque pelo visto a televisão está fora do ar. E hoje eu recebi um elogio tão legal da TV Câmara, lá na Ande, que foi muito legal. Eles colocam uma TV e faz análise do que nós estamos fazendo aqui, vereador Eduígues, para as crianças, mostrando o que é o parlamento. E eu fiquei muito feliz com isso. E até uma menina falou assim, eu vi o senhor falando esses dias aqui na televisão. Então, essa integração é muito legal. Essa questão, acho que é uma questão técnica lá na Serra, lá que nós estamos fora do ar, né? Então, é uma questão que a gente tem que conviver sempre com a questão dos intempéries de chuva. Esse tempo sempre traz essas questões para nós. Quando a gente trabalhava na Rádio Metropolitana, a gente tinha sempre essas questões. Acho que o Eduardo, de vez em quando, tem a mesma situação lá, e ainda continua até hoje lá. Quero saudar aqui o pessoal do Parlamento Jovem que acompanha esta sessão, o ex-vereador Olímpio que está aqui, o público presente, enfim, senhores e senhoras. É só para fazer um relato... Vereador, só um segundinho. Pois não, vereador. Só para comentar. Mas veja, Vossa Excelência, que não é só a televisão, essa nossa direta, né, que está fora do ar, mas como o pessoal anda assistindo também, já que uma não estava no ar, assistindo a outra, a web. Porque ontem, quando nós estávamos falando aqui sobre a dengue, na mesma hora está aqui, eu recebi a mensagem de uma pessoa que estava assistindo pela web, pelo web, né? E falou, olha, as providências também devem ser tomadas assim, assado. Então, se uma está fora do ar, estão assistindo pela outra. E eu estava acompanhando vocês lá na Assembleia Legislativa. Eu estava com o meu telefone acompanhando a Assembleia Legislativa junto com o vereador Farofa. E ontem nós estivemos lá na Secretaria de Transporte, junto com o secretário adjunto, o José Carlos, falando sobre a Mogi Bertioga. E a gente teve a oportunidade de discutir essa questão lá, uma questão com o secretário, que a Mogi Bertioga, do trabalho que eles estão fazendo na Serra da Mogi Bertioga, além do estudo que eles estão fazendo, geológico que eles estão fazendo lá, e além do mais, eu levei uma proposta para o secretário e para a secretaria, e a gente possa fazer a integração, presidente, das duas faixas que hoje para lá próximo à Balança, depois de Biritiba ao sul, e ela chega até a Estrada do Nagal. Mais 7, 8 quilômetros que a gente possa fazer, e as obras é muito simples, é simples de todas. Eu levei lá um vídeo mostrando as questões da estrada no dia de hoje e o que pode ser feito para ser melhorada. Deu para perceber que até mesmo o secretário diz assim, eu sou usuário dessa estrada e o que o senhor trouxe aqui não é tão difícil. Ele vai escalar um grupo de técnicos do DR10 para nós acompanhar nessa caminhada lá, a gente fazer esse levantamento em locos e levar o projeto para que a gente possa fazer esse trabalho. Então, eu queria aqui agradecer o secretário, agradecer o vereador Farofa por ter marcado através do deputado Marcos Damasio esta audiência na secretaria e que pode trazer resultados que venham atender a comunidade. Discutimos lá também a questão de se fazer uma operação de SIDA no dezembro e no carnaval, para que a gente possa ter uma tranquilidade maior. Hoje, o que acontece? Quando nós temos os dias de pico, nós temos o trânsito parado lá na Volta Fria, porque as pessoas não conseguem descer, levam 6 horas para descer a Mogi Bertioga e muitas vezes 6 horas para subir a Mogi Bertioga. Talvez sem fazer nenhuma obra, só uma questão de uma interferência com a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal do município, a gente consegue levar essa comunidade que quer acessar o litoral em menos de 2 horas. E por outro lado, na hora da subida da mesma forma. Então é por isso que nós fomos ontem nesta reunião, e eu até não estive na sessão de ontem, porque a gente estava trabalhando nesse assunto. Eu queria agradecer à Secretaria por ter nos atendido, o trabalho que a gente fez junto com o vereador Farofa, para que a gente possa alcançar esse benefício, que não é só para o município de Mogi das Cruzes, é para toda a região do Alto Tietê, a questão da Zona Leste, que usa essa estrada, e a comunidade de Mogi das Cruzes. E tem mais um detalhe ainda que o vereador Farofa levou, que hoje
quando faz esse trânsito todo, aquela comunidade da Vila de Biritiba ao Sul fica hoje segregado. E a gente precisa resolver essa questão da segregação daqueles moradores que ficam hoje em Biritiba ao Sul. Pois não, o vereador Farofa, acho que queria uma parte. Pois não, obrigado, vereador Lino. Mais uma vez aqui, quero te agradecer pelo apoio, te parabenizar pelo trabalho que está sendo feito como relator dessa SEV, que foi elogiado lá pelo nosso secretário, o trabalho que você tem realizado. E ali é fundamental o trabalho que está sendo feito ali na Mogi Bertioga, momento nenhum, né, vereador Lino, ali pararam as obras ali, vão construir mais 2 muros de arrimo ali. E no momento lá também foi questionado, né, deram a notícia boa para a gente no momento, que foi a acessibilidade da PAI, né, isso que já está sendo licitado, né, que o dinheiro já está disponível, que a empresa agora abriu a licitação, que vão desenvolver ali, vão melhorar ali a acessibilidade da PAI rural ali. Então, agradecer mais uma vez o José Luiz, que é amigo nosso, e vereador Cuco, mandou um abraço para Vossa Excelência, viu, o Zé Luiz, o secretário adjunto, mandou um abraço para Vossa Excelência, tá te aguardando para tomar um café. E vamos continuar trabalhando, né, vereador Lino, para melhorar ali o comércio daquela região, que a Mogi Bertioga não venha mais ser fechada de momento nenhum, e sair de lá muito contente, junto com a Vossa Excelência, que os trabalhos estão continuando. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço. Eu queria trazer outro assunto aqui, que é um assunto recorrente, e o presidente conhece muito bem esse assunto, é a questão da feira de Jundiapeba. Volto a bater na mesma tecla de novo. Ontem eu fui cobrado por 2 moradores de Jundiapeba a questão da feira do rolo, que está no entorno da feira de Jundiapeba, que traz um transtorno muito grande para aqueles moradores. Eu sei que as pessoas precisam de um espaço para fazer as suas negociações, mas aquela negociação lícita. E eu tenho muita dúvida daquele material que fica colocado ao longo daquelas vias ao lado da feira de Jundiapeba. Eu pedi o mês passado, a Secretaria de Segurança Pública do município foi lá e fez um trabalho, aí fizeram o trabalho certo, chegar pela manhã, às 6 horas da manhã, colocar a guarda municipal, colocar a polícia, os fiscais e não deixar montar as barracas, para não ter o conflito. E essa semana eu tive lá, vereador Edson Santos, eu pude constatar que virou novamente um pandemônio. Todas as ruas, a Nito Sona, a Alameda Santo Ângelo, enfim, até próxima regional tinha mercadoria espalhada pelas ruas. Precisa voltar a fazer, a gente precisa ter norma. Muita gente me procura, olha, eu quero trabalhar na feira. A resposta minha, não tem a vaga. Precisa participar de uma licitação para que você tenha um espaço na feira. Agora as pessoas não são daqui, vereador. As pessoas vêm de Itaquaquecetuba, vêm da Zona Leste, vêm de outros municípios, está lá a banca no município de Mogi das Cruzes. E precisa tomar essa posição. Eu preciso falar isso aqui quantas vezes? Eu acho que uma determinação da prefeitura com a secretaria, e aqui eu quero falar com o meu amigo Capitão Salles, o Coronel Salles, que isso tem que ser feito. É permanente. Se nós não fizermos permanente, vai continuar aquilo lá. O dia que as pessoas, acontecer uma briga lá, acontecer morte lá, aí vai todo mundo dizer, ele aconteceu. Poxa vida, é tão fácil de resolver as coisas, mas precisa ter uma questão chamada assim, aquela permanência de trabalho. Vereador Antônio Lino, permite? Mauro Araújo. Vereador Antônio Lino, senhor presidente, cumprimentar o pessoal aqui da imprensa. O som está muito ruim mesmo, o pessoal da técnica aí está com... Abaixo. Não, e ele está muito estridente o som, entendeu? Está um pouco gritado. Mas pedir aos nobres pares aqui a colaboração, até porque o som hoje não está dos melhores, vereador Antônio Lino. Mas o seguinte, vereador Antônio Lino, acho que a gente está na hora de algumas coisas. Nós já tivemos vários vereadores, e Vossa Excelência sempre encabeçando, alguns assuntos que a gente fica discutindo demais. Esta questão da regulamentação do empreendedor individual, está na hora da Câmara fazer uma regra se a Prefeitura não fizer. Nós precisamos peitar essa situação. A cidade dobrou de tamanho do que ela era quando foi feito. Mudou. Ontem, tanto eu quanto Vossa Excelência, o representante do PR, o vereador Sadal Sakai, estivemos discutindo até altas horas da noite a questão do plano diretor, do modelo de cidade, que hoje, antigamente, presidente, a gente saía de Jundiapeba, dava um pulinho em Brás Cubas, era a coisa mais simples do mundo. Hoje é uma viagem, vereador Antônio Lino, com o trânsito.
Dependendo do horário, é 40 minutos. Exatamente. Então, nós precisamos criar regionalidades. Criar, os bairros tenham todos os serviços. Inclusive, explorar melhor essa questão dos empreendedores individuais e empreendedores de rua. Eu estou até inscrito, viu, vereador Antônio Lino, para a gente poder debater esse tema a mais longo prazo. Eu vou dar o tempo que Vossa Excelência permitir, para que a gente debata essa questão dos empreendedores de rua, para que a gente não seja invadido por pessoas da Zona Leste e de outras regiões. Mas para isso nós precisamos disciplinar. Correto. Porque se tem gente vendendo, é porque a população está precisando desses produtos. Na grande maioria das vezes, vereador Protásio. Na grande maioria das vezes. Até pela comodidade. Nós precisamos explorar melhor. Explorar melhor o Largo da Feira em Jundiapeba, que é um espaço que fica ocioso na grande parte da semana inteira, seja com atividades esportivas ou com uma feira de artesanato, alguma coisa permanente. Outros lugares que têm essa questão da gastronomia, vereador Antônio, perto de escolas, perto de outros lugares. A gente pode fazer muito mais do que isso, ajudar a girar a economia da cidade. Acho que quem que nós está, o vereador Rodrigo Valverde participou dessa discussão tempos atrás. E todos nós, vereador Antônio Lino. Só que eu acho que a gente precisa agora... Vereador, só um momentinho, por gentileza, vereador Mauro Araújo, por gentileza. Vossa Excelência se inscreveu aqui, o vereador Lino que estava com a palavra, mas vão estender o mesmo assunto? Pode ser? É isso mesmo? Bom, é Pode isso ser? mesmo. Pode então, ser. perfeitamente. Palavra ao vereador Mauro Araújo. Vereador Mauro, depois vereador Lino. Por favor. Vereador Lino. Então, acho que nós precisamos agora começar a colocar prazo para as coisas. Se não acontecerem, vereador Antônio Lino, a gente disciplinar aqui mesmo. Nós estamos solicitando, já fizemos diversos estudos, vários vereadores, foram feitos SEV, foram feitas várias questões dessa questão dos empreendedores individuais. Ou do sistema do food truck. Lembra o vereador Caio, a gente conversou sobre isso. Ficou que havia um regramento geral. O vereador Protásio fez um anteprojeto de lei e nada veio para isso. Acho que a gente precisa parar, então, de sair disso, chamar essa discussão para ser realmente resolvida. Olha, permite uma parte, vereador. Permite. Só para a gente ter uma... Vossa Excelência levantou uma questão importantíssima. Nós temos algumas áreas que elas ficam ociosas. É o Lago da Feira de Jundiapeba, é o Lago da Feira de Brás Cubas, é esse espaço aqui próximo à prefeitura, mesmo no bairro em César de Souza, que tem um espaço de feira lá, que pode ser usado. O que a gente pode fazer? Um espaço para camelô, para o empreendedor individual. Coloca lá, aí disciplinamos. Vai ser 25 barracas, vai ser 25 pessoas que vão trabalhar, vai ser 15 em tal local. Se você quiser comprar um produto, você vai lá. As pessoas estão legalizadas para fazer isso. Como tem o Lago 1º de Setembro. Tem aquelas barracas que são instaladas lá. Talvez você quer comprar uma capa de celular, você quer comprar um fio de celular, ou qualquer coisa produto no sentido, você sabe aonde tem. E você pode parar e vender lá. E as pessoas possam comprar lá, dentro da legalidade. E mesma coisa em Jundiapeba. A feira está estagnada? Então tá bom, precisamos abrir mais espaço. Mas o que não pode é as pessoas afrontarem a administração fazendo coisa ilegal. Isso é que não pode, porque essa cidade tem norma e tem leis. Obrigado, vereador. Concordo com Vossa Excelência bastante. Vou permitir ao presidente. Vossa Excelência me permite a parte? Claro, presidente. Só para cumprimentar o vereador Antônio Lino, né, o vereador Mauro Araújo. A grande preocupação lá no distrito de Jundiapeba são os produtos de origem duvidosa. Por exemplo, lá, o pessoal vende lá peixeira, vende de tudo lá, vereador Mauro Araújo. De tudo. Televisão nova, tênis novo, usado, enfim, se vende de tudo. E o grande problema também, vereador Mauro Araújo, é que esses ambulantes, entre aspas, né, ameaçam os moradores que estão lá. Por exemplo, outro dia ocorreu que foi a fiscalização, eles jogaram os celulares lá no quintal. Depois eles ameaçaram lá os moradores lá da localidade, né? Então, precisa ter regras também, mas nós temos que controlar a origem dessas mercadorias. É um absurdo o que acontece lá em Jundiapeba. Vereador Mauro, hoje a Feira do Rolo é maior que a feira.
lá de Jundiapeba. E a feira de Jundiapeba é maior da nossa cidade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão, porque a gente vê que o pessoal que vem vender esses produtos não são da cidade. Mas, presidente, me permita, eu concordo com Vossa Excelência, e principalmente com as preocupações de Vossa Excelência. Mas quando o Estado não se faz presente, presidente, é que acontecem essas coisas. Porque se tem produtos roubados, polícia, fiscalização, se tem produtos de origem animal não aprovados pela vigilância sanitária, polícia, vereador Caio Cunha. O vereador Caio Cunha protocolou um projeto de lei, que a gente ainda vai discutir a legalidade dele, mas é muito interessante nessa questão da origem do produto que está sendo revendido, da gente cadastrar os comerciantes. Mas o que eu acho que hoje virou uma terra de ninguém, porque o poder público deixou de disciplinar. Faz 20 anos que foi feita a última regra a respeito disso, vereador Cuco. E mostra-se, a cidade se transformou muito nesses 20 anos, que a gente precisa fazer um novo regramento. Permite a parte, vereador. Já que estamos falando em Feira do Rolo, um local que logo, logo vai dar rolo é a Rua Doutor Deodato, no centro de Mogi das Cruzes. Sábado está insuportável passar na parte da manhã na Rua Doutor Deodato. Pior, eu acho que do que lá em Jundiapeba. Pessoas que vêm de fora, lógico que precisam ganhar o dinheiro, mas não estão pagando imposto na cidade, estão tirando dinheiro, tá certo? Vendendo mercadorias, não sei se duvidosas ou não, mas estão ali frequentemente atrapalhando aqueles que querem comprar nos estabelecimentos de Mogi das Cruzes. As pessoas vêm e ainda estão vendendo de tudo lá. Estão vendendo de tudo. Daqui a pouco, né, vão vender televisores ali para combater com as Casas Bahia, Eletro Radiobras, aquele negócio todo. Meu Deus do céu, é um local onde realmente nos causa muita preocupação. No passado, nosso secretário de Segurança da Prefeitura já tentou ir lá junto com guarda, houve pancadaria, né? Eles realmente enfrentam a polícia. Então, a Prefeitura precisa estar bem aparelhada para poder combater essas pessoas que vêm de fora, né? Tem todo o direito de trabalhar, mas desde que legalizadas. Né? Concordo, vereador Cuco. Vereador Diego. A parte do vereador Mauro Araújo. Fique atento na fala do presidente Pedro Comura, quando ele disse que os vendedores e os suspeitos ali jogam telefone na casa da vizinhança, depois amedrontam. A gente não pode ficar, vereador Taubaté, a gente não pode ficar refém de bandido, porque quem faz isso é bandido. E agora, quero chamar a atenção para uma questão também, senhores vereadores, da conscientização dos próprios moradores populares que compram esse equipamento. Você imagina que um telefone celular, como foi dito aqui, que foi jogado na casa dos vizinhos, um telefone celular que custa R$1.000, ele vai comprar por 200. É claro que é de origem duvidosa. Ninguém vende, Rodrigo Valverde, um telefone de 1.000 por 200. Então, mais um problema também de conscientização das pessoas. Aquela frase típica do desmanche de veículos, que é próximo. Se não tiver quem compre, não tem quem venda. Agora a polícia tem que bater em cima, e não pode aliviar para vagabundo, não. É pau neles. Obrigado, vereador. Vereador Diego, eu acho importante, senhor presidente, essa discussão. Agora, a gente tem bons exemplos, Brasil afora. Eu já estive em Goiânia, vereador Farofa, e lá tem a Feira da Lua. Todo sábado de manhã, vereador Antônio Lino, uma grande feira de artesanato e de utilidade, grande. E a cidade toda regulamentada, cadastrado, quem que vai vender, quais são os produtos, incentivar. Nós tivemos o ano passado uma feira que deu muito certo aqui no Parque Centenário, feita em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria de Educação. Por que isso não se torna praxe na cidade de Mogi das Cruzes? Cadastramos essas pessoas, entendeu? Fazemos um circuito de espaço para que essas pessoas possam empreender, para que elas não tenham que vir aqui no centro da cidade comercializar simplesmente produtos furtados. Então, a gente não pode fechar os olhos. E, vereador Diego, o
que muitas vezes acontece é que a população também quer ter acesso a determinado produto. E no Brasil, a carga tributária, o custo do Brasil é tão alto que inviabiliza uma pessoa de determinadas mercadorias. E ela, quando se vê numa oportunidade, muitas vezes ilegal, ela fica-se tentada a fazer isso. A gente precisa separar o joio do trigo. Quem está fazendo por malandragem e quem está fazendo isso por necessidade. São coisas distintas que a gente precisa reconhecer. Mas acho, senhor presidente, que esse é um tema importante, vereador Antônio Lino, que a gente precisa cobrar da administração municipal e desta casa um posicionamento mais regrativo que realmente apresente uma solução para a população. Obrigado. Antes de passar a próxima oportunidade ao vereador Eduígues Ferreira Martins, gostaria de anunciar aqui a presença, a pedido do meu nobre colega e amigo, o vereador Farofa, os vereadores jovens que estão participando do Parlamento Jovem Estudantil esse período, que é a Bianca Vilela. Obrigado, Bianca, pela presença, importante sua participação no Parlamento. A Daniela Sayumi, obrigado, Daniela, pela participação, muito importante, desde cedo já se envolvendo nas questões políticas da cidade. A Vitória Maída, isso? Vitória, também da mesma forma, parabéns, continue assim incentivando, certamente no futuro bem próximo teremos vocês aqui da mesma forma como nós estamos fazendo aqui hoje. Muito bom. Também o Adrian Dias, muito obrigado, parabéns pela presença e a importante participação na vida política e social do nosso município. Fiquem à vontade, participem bem, aproveitem esses momentos, que eles serão muito preciosos na vida futura de vocês. Tá bom? Próximo vereador inscrito para falar, o vereador Eduígues Ferreira Martins. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a imprensa, a população nos acompanha através da web TV, e cumprimentar os jovens do Parlamento Jovem. Boa tarde. Muito importante participarem e acompanharem as sessões do Legislativo. E eu quero aqui abordar um tema muito atual, que é as eleições, que irão ocorrer no próximo domingo. E eu quero abordar levantando uma preocupação: a influência das fake news nas eleições. O perigo que significa isto para a democracia. O Facebook, antes de ontem, baniu 68 páginas do Facebook. Páginas que foram criadas sem uma pessoa por trás, com o único objetivo de fazer campanha eleitoral e pelo lado pior, que é o da mentira. 68 páginas do Facebook. O que tem mais acessos no Brasil na sua página é o Neymar, com 1 milhão no mês. Essas páginas teve 12 milhões de acessos. Descobriram também várias contas no WhatsApp, bancadas por empresários. Um deles é o dono da Havan. Dinheiro privado nas eleições. 80 milhões de mensagens no WhatsApp. 400 robôs trabalhando para desvirtuar o resultado das eleições. Como é que a democracia, vereador Antônio Lino, vai sobreviver num cenário deste? Como é que a democracia vai sobreviver num cenário deste? Num cenário onde você tem atrás da tela do computador 400 robôs e alguns de fora do Brasil, já influenciou nas eleições dos Estados Unidos, já influenciou no plebiscito para a Inglaterra sair da União Europeia, e agora influenciou pesadamente nas eleições do Brasil. Com Caixa 2, com dinheiro de empresários para bancar robôs
para bancar páginas falsas no Facebook. Imagina só as eleições municipais que nós iremos viver daqui a 2 anos. Aqui são 300 mil celulares só, em Mogi. Se nós tivermos um ataque deste contra a honra de Vossa Excelência, ou contra a honra do pastor Carlos Evaristo, ou contra a honra de qualquer candidato a prefeito, o que vai acontecer? Essas eleições serão democráticas? O povo vai votar livremente em candidato A e vai colocá-lo em primeiro lugar e vai elegê-lo presidente da República? Ou vai elegê-lo governador? Ou vai elegê-lo prefeito? Jamais não existirá democracia nesse modelo. Como não está existindo democracia hoje? A Folha de São Paulo apurou 80 milhões de WhatsApps de fake news, mentindo. 12 páginas no Facebook com 12 milhões de acessos em um mês. 400 robôs trabalhando 24 horas por dia para identificar pessoas simpáticas com determinadas ideias, para turbinar aquelas pessoas com informações falsas. Aonde nós iremos chegar? E se nas eleições municipais pegarem candidato A ou B a vereador aqui e mandarem só 50 mil mensagens falsas? Só 50 mil. Quem aqui não tem adversário? Vossa Excelência acha que quem chegará a esse parlamento, ou à prefeitura, ou à presidência da República, ou ao governo do Estado, vai chegar de maneira democrática? O povo votando livremente? O povo escolhendo livremente, ou escolhendo a partir de mentiras? De fake news? Isso é um grave risco à democracia. E não é o Iduí que está falando. É a Folha de São Paulo que está falando. É a revista Exame que está falando. São várias mídias que estão falando. E que a Polícia Federal já está investigando. Agora, eu sempre digo aqui, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Daqui a 2 anos teremos eleições municipais. E se esse processo não for devidamente regulamentado, vai virar a barbárie eleitoral. A barbárie eleitoral. Pois não, vereador Antônio Lino? Vereador Eduígues, esse é um assunto que nós temos que discutir. Esse é um assunto que nós temos que tratar com muito carinho. Porque é um produto novo no mercado, é um meio de comunicação que surgiu com muita velocidade e que coloca na mão de todos nós, ou na mão de toda a população, uma informação. Se isso não tiver um regramento firme, é o que você está dizendo, vai virar bagunça. Nós sofremos aqui na nossa cidade. O nosso candidato a deputado federal, Marcos Bertaioli, foi vítima desse sistema. Enxovalharam os celulares de muita gente com notícias falsas. Eu mesmo tive que sair, colocando nas minhas mídias sociais, contra a informação daquilo que estava acontecendo. Então, o que Vossa Excelência está levantando é muito sério. E é uma coisa que precisa ser tomado muito cuidado. Vossa Excelência disse da Polícia Federal. Eu vi lá o nosso candidato Marcos Bertaioli entrou na Polícia Federal fazendo essa denúncia para que eles possam verificar e averiguar uma solicitação para a Polícia Federal. Eu acho que eles estão acompanhando. Hoje mesmo tem uma operação na rua com vários estados sendo levantados, vários computadores. E Vossa Excelência disse muito bem, já descobriram no Japão, o cara mandando do Japão, pegando aqui. O ministro disse isso claramente. Isso não vai ficar impune. Então, eu acho que é um serviço muito legal, que tem a norma. E as normas têm que ser cumpridas. Quem fugir da norma tem que ser penalizado. Vai ser penalizado, porque até agora ninguém foi penalizado. Não importa a cor, se é verde, amarelo, preto, não interessa. Normas são normas e não pode ser. E Vossa Excelência tem toda a preocupação, e essa preocupação, Vossa Excelência disse, amanhã é o João, depois é o Pedro, mas um dia vai chegar a minha vez. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Obrigado. Permite, vereador Duígues. Não, vereador Mauro. Eu quero até, vereador Duígues, me aprofundar um pouco nessa discussão, senhores vereadores. Porque, vereador Duígues, eu penso um pouco diferente. Não que eu acho correto. É que eu acho que isso não é nenhuma novidade. Nós tivemos uma eleição na década de 90 aqui em Mogi das Cruzes, que soltaram um papelzinho no bairro dizendo que um candidato a prefeito ia vender o SEMAI. Isso não é novo. Isso é inerente quase da política. Errado, errado. Na eleição da presidente Dilma,
foi uma guerra de robôs comprovadas. O deputado petista André Vargas, do Paraná, comandava uma rede de hackers para falar mal contra o candidato, distribuir. E o outro lado também, o deputado Aécio Neves, também foi comprovado o uso, entendeu? Assim, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, vereador. Eu estava conversando com a imprensa, eu acho que é aí que reside a grande... E eu não quero puxar sardinha para nenhum lado, porque nenhum lado está correto. Deixar claro isso, não estou querendo aqui fazer nenhuma excludente. Acabei de falar com a repórter do Mogi News agora, que essa foi a campanha mais horrorosa que eu já vi na minha vida, porque é o seguinte, nós não tivemos um debate de propositura. Do que nós vamos fazer? Foi a campanha da desconstrução. Enquanto mais tentaram jogar lama em cima um do outro. Nós vamos votar, sei lá, em qualquer candidato que as pessoas escolherem, por rejeição ao outro candidato. É incrível isso. Você vai ter um líder de um país, de uma nação, onde você, na verdade, não está votando nele, você está votando contra o outro, ou o outro votando contra o outro, na mesma situação. Então, eu acho que, assim, o que a gente não pode, vereador Eduígues, é usar isso como desculpa para dizer que vai ser ilegítimo o processo eleitoral. Isso já aconteceu em todos os processos eleitorais. Isso não torna ilegítima a vontade popular hoje, entendeu? De mudanças na eleição do parlamento, na eleição das pessoas em geral, seja dos programas dos partidos políticos. Só é a minha visão. Bom, depende, eu acho que... Foi não, vereador? Uma parte, para pegar o gancho na fala do vereador Mário Araújo, quando ele disse que sempre existiu, e é verdade, mas você veja bem, vereador Eduígues, as pessoas estão acordando para fake news. Uma prova viva aconteceu ontem. Mandaram um vídeo do Dória, do candidato, e logo em seguida já combateram aquele fake news, provando que o vídeo ele é falso. Então as pessoas já estão acordando sobre esse assunto, e até que demorou. Porque a gente tem que lembrar também que o brasileiro ele foi induzido muitas vezes pela manipulação da imprensa. E a internet está aí hoje, para provar que se o cidadão, o eleitor, procurar saber as propostas do candidato, ele tem ali a sua escolha certa. Porque não dá mais para a gente receber um vídeo do WhatsApp ou no Facebook e acreditar. E isso, o que veio acontecendo foi bom para o brasileiro sair da sua zona de conforto e agora ele pesquisar mais sobre o candidato. Então, aconteceu esse episódio, vem acontecendo, e eu creio que daqui para as próximas eleições, isso aí vai diminuir cada vez mais. É o meu pensamento, vereador. Olha, eu quero aqui desenvolver um raciocínio que é o seguinte: o eleitor tem que votar livremente e pautado na verdade. Se um eleitor, se um juiz, se qualquer cidadão toma uma decisão em cima de uma informação falsa, o processo está maculado. Sem dúvida nenhuma que está. Sem dúvida nenhuma que está. Primeiro que debate, infelizmente, não tem. Não tivemos nenhum debate no segundo turno das eleições. O debate está se dando pelas fake news. Primeiro isso. Segundo, se o cidadão, se a cidadã recebe na sua casa, no seu celular, uma avalanche de mentiras e começa a formar a sua opinião em cima de mentiras, esse eleitor estará votando de maneira consciente? É óbvio que não. Uma coisa era na década de 80, vereador Mauro Araújo, que o sujeito passava em um carro e jogava na porta de uma escola 100 ou 200 papelzinhos para uma cidade de 300 mil habitantes. Outra coisa é o cara disparar milhões de WhatsApp todos os minutos ou todos os segundos no seu celular. É totalmente diferente. Aquela época era a época a carvão. Hoje a época é a energia solar. Tem uma grande diferença o processo que existe hoje. Hoje, a mentira
o fake news, como é colocado, ele chega numa velocidade muito maior do que naquela época que o sujeito colava um papelzinho no poste, que eu também me lembro dessa época. Me lembro, vereador Protássio, hoje não. Todos nós aqui, com certeza, já recebemos hoje, no mínimo, 10 ou 20 mensagens duvidosas. Duvidosas. Então, nós temos que observar quanto a isso, se isso, a democracia está sendo praticada de maneira livre ou de maneira direcionada pela mentira. Pior ainda, hoje a coisa vai mais adiante. Roubar informações do cidadão. Os robôs vão na página do cidadão, verifica como ele pensa, do que ele gosta, o que ele curte, o que ele compartilha, e a partir dali direciona a informação. Se é um eleitor revoltado, se é um eleitor contra isso ou contra aquilo, vem o cardápio que ele gosta. Vem o cardápio que ele gosta para ele compartilhar. Portanto, se trata de um processo eleitoral viciado, conduzido de maneira a levar o eleitor ao erro. E muita gente está votando baseando em informações mentirosas. Tirou as suas conclusões, formou a sua opinião em cima de mentiras. E o eleitor que vota dessa maneira, ele não está tendo voto consciente. Ele não está votando de livre e espontânea. Ou não, senhor presidente? Solicito a Vossa Excelência que conclua, que já está passando 5 minutos aqui. Vou concluir meu raciocínio, então. Muito obrigado. Então, o que eu quero concluir, senhor presidente, é dizer que nós, que não temos o poder de legislar sobre esse tema, mas nós temos o direito, como cidadãos e como legisladores na esfera municipal, de cobrar do Poder Executivo Federal, de cobrar do Legislativo Federal medidas para conter essa barbárie, medidas para conter esse avalanche de mentiras que circulam na internet e que maculam o processo eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o próximo vereador, inscrito vereador Caio Cunha. Obrigado, presidente. Eu tenho 2 assuntos para tratar aqui. Semana passada, eu e o vereador Diegão, a gente levantou uma questão aqui sobre os banheiros, né? Tanto do terminal estudante quanto da rodoviária, né? E hoje, na verdade, logo cedo, eu fui procurado, eu recebi uma mensagem, né? Com fotos sobre a situação atual ali do terminal Estudantes, né? A situação todos os banheiros interditados, apenas um mictório sendo utilizado. Aí tinha fila para usar. Todos os outros estavam interditados e uma sujeira, né, sem tamanho. Eu ia falar isso aqui agora, mas na hora que eu compartilhei com o vereador, né, Diegão, ele logo me trouxe uma boa notícia e peço que fale, vereador Diegão. Vereador Caio Cunha, senhores vereadores, eu também fui provocado nessa questão alguns dias atrás, uma semana atrás, pontualmente. E eu me reuni vou pedir licença só para o vereador Jean Lopes aqui, a hora que se levantar, tomar cuidado, Jean Lopes, para o vereador não me atrapalhar com a TV. Só, senhor. Não, está funcionando, está funcionando. Não está sendo transmitido, mas pela internet está sendo transmitido. Então, voltando ao assunto, senhor presidente. Agradeço, vereador, aqui. Imagina. Eu fui provocado nessa questão e eu estive lá nos banheiros. De fato, o vereador Hermes estava detonado. Os banheiros só tinha uma torneira em funcionamento e um mictório, uma privada, o resto estava quebrado. Agora
eu vou voltar numa questão que eu falei antes aqui de Jundiapeba, na questão da conscientização. Falei com o prefeito Marcos Melo e o prefeito me garantiu a reforma. E, passado uma semana, o cidadão conversou comigo hoje pelo Facebook, Fernando é o Diegão. Não foi ainda feita a reforma. E eu prontamente falei com o prefeito Marcos Melo e ele disse, olha, na semana que vem já estará sendo reformados os banheiros, correto? Agora, gente, você que está em casa vai concordar comigo. O prefeito não usa o banheiro. Eu não uso, quase ninguém aqui usa. É uma falta de consideração com o próximo incrível. Vereador Emerson, como que alguém consegue quebrar com tanta facilidade uma torneira? Eu mexi na torneira. A torneira é resistente. Quebrar uma privada. Olha, que falta de consideração de algumas pessoas também. Eu pedi, o prefeito mandou reformar. Agora, se quebrarem de novo, eu acho que é melhor fechar o banheiro. Porque se a pessoa não tem respeito com o próximo, ela não pode ter um banheiro. Infelizmente, quem usa com consciência vai acabar pagando o pato. Entendeu, o vereador Caio Cunha? Mas já está sendo executada a obra, já vai ser executada a obra a partir da semana que vem. Obrigado. Vereador Diegão, eu até concordo, né, com Vossa Excelência, que obviamente tem que ter a conscientização da população, mas não é possível que a prefeitura ela deixe chegar ao estado que chegou, né? Porque não foi da noite para o dia que passou um furacão ali, quebrou tudo e que sujou tudo. A maioria das vezes, quando quebra, obviamente, é uma questão ou de vandalismo, ou então de tempo de uso, que é muito usado. Agora, a questão nem sempre é que está quebrado. A questão, na maioria das vezes, é que está imundo, é igual da rodoviária. É igual da imundo. Ou seja, eu acho que não precisa chegar a um nível, ao ponto tão terrível, vereador, que precisa de uma reforma. Interromper mais uma vez. Olha, agora tocando nessa questão também da imundícia. O cidadão vai lá e urina no chão. Ele se limpa e joga o papel no chão. Muitas vezes está molhado, depois ele faz xixi ali. Peraí. Uma questão claro, precisa ser limpo, mas, como eu disse, como uma pessoa, o vereador Taubaté, consegue quebrar uma torneira, não uma, 3 torneiras. Quebraram, tiraram. Então, claro, com 2 responsabilidades. Mas a principal, para mim, é o cidadão. Pode ter até uma questão impopular que eu estou falando. Mas eu estou dizendo aqui, é o que todo mogiano pensa. A grande maioria pensa como eu, que a gente vê aí nos comentários, quando a gente aborda essa questão nas redes sociais. As pessoas falam embaixo. Falta conscientização também, e também por parte da prefeitura. Em algum momento faltou ali um funcionário, mas grande parte por vandalismo. Eu acho que não dá para a gente jogar tudo o peso em cima da população. Eu acho que há uma parcela de culpa, sim. O vereador Cuca acabou. É uma questão cultural, infelizmente. A gente precisa mudar a nossa cultura. Agora, é fato que é necessário ter fiscalização, ter uma ronda constante de limpeza e por aí vai. Mas esse assunto, eu acho que o vereador Diegão, ele trouxe uma boa notícia aqui para a gente, de que o prefeito, Marcos Melo, se comprometeu a fazer a reforma. Na semana que vem, já, se eu não me engano, o terminal na rodoviário vai ser só um pitaco aqui só. Administrado por uma nova empresa e por aí vai. Vereador Hermes, o senhor tem 30 segundos. O vereador Hermes, que eu queria abordar um outro assunto, por favor. Só um pitaco, é rápido. Isso acontece, fico assim, é lamentável assim, isso tá, isso tá. Hoje, assim, a Casa Legislativa, assim, o vereador da casa, com tanta preocupação, tem que ir lá resolver o problema do banheiro. Não tem uma equipe que realmente vá, de vez em quando lá, e averigue a situação, veja direitinho, entendeu? As equipes que está acontecendo. Isso aí é um caso até de saúde pública. Porque o banheiro, se faz necessário, onde tem essa aglomeração, tem que ter um banheiro assim com qualidade. Então é lamentável ter assim, o vereador que tem que ficar
dispensando o seu tempo para poder ficar vendo banheiro. Então, isso realmente é lamentável. Obrigado. Aproveitando meus quase 3 minutos finais, eu estava muito atento aqui, ouvindo as palavras do vereador Eduígues e outros vereadores que falaram sobre o clima eleitoral, né? Eu acho que o fato de falar aqui só gera, talvez, um debate de lados, mas o que eu queria provocar, na verdade, é uma reflexão nossa, é uma reflexão do que pode acontecer daqui para frente. Ou seja, nós estamos com um cenário, com um sentimento terrível. Eu acho que ninguém mais aguenta esse período eleitoral. Eu nunca passei por uma campanha eleitoral tão tensa, tão desgastante emocionalmente como essa que a gente está vivendo, né? Tantos ataques. Eu acho que a gente chegou, talvez, em um ponto crítico. Agora, eu sempre olho o ponto crítico como uma janela de oportunidade. Se chegou aonde está, há uma grande oportunidade de mudança, de virada de chave. Agora, o que nós temos que fazer? Porque se nós não reagirmos positivamente diante da sociedade, e não só com o próprio exemplo, mas promovendo, na verdade, o debate com a sociedade, levando informação de alto nível para a sociedade, fazendo com que ela participe, fazendo com que ela tenha acesso às informações, porque quanto mais as pessoas estiverem informadas, quanto mais elas participarem, menos vai ser a nossa preocupação e menos vai ser a discussão com as possíveis fake news por aí, entendeu? Ou seja, alimentando a população com informação de qualidade, obviamente a gente colhe bons frutos futuramente. Porque se não partir de nós, 2020, 2022, 2024 vai ser igual ou pior. Vereador Cuco? Permite a parte, vereador. Só para contradizer o vereador Eduígues, só para contradizê-lo, Vossa Excelência disse que não houve o debate nessas eleições. Perdeu a oportunidade. Ontem à tarde, vereador Caio, no SBT, dirigido pelo Carlos Nascimento, e os 2 candidatos a governador de São Paulo deram um banho de civilização. Que coisa de louco. Por que não é toda a campanha assim? Por que não se debate as ideias? Um respeitou o outro. Fiquei surpreso, até o próprio apresentador ontem, que ele pediu calma antecipada, né, aos depoentes lá, em razão do passado, que um só faltou pegar na garganta do outro. Ontem deram um banho de civilização, de educação. Que coisa bonita. É assim que se debate, é assim que nós vamos construir a democracia, né? Então, foi o único, até hoje, viu, vereador Eduígues, que nós tivemos a oportunidade de assistir, né? Então, há condições de realmente se debater em alto nível, mas, infelizmente, isso não acontece. Essas discussões, esses xingamentos, até bem pouco tempo, estava acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal. Um ministro discordando do outro e atingindo. Porque tem escritório, porque no escritório te rende tanto, porque não sei o quê. Quer dizer, começa lá. O povo vê, vereador Caio, toda essa discussão dos homens que realmente dirigem essa nação, e o povo depois passa a não respeitar também. Então, nós temos que realmente colocar um paradeiro nisso tudo, né? Nós temos que respeitar o nosso próximo. E eles também têm que respeitar o povo. Falam que nós temos que colaborar para a democracia, mas, em primeiro lugar, eles precisam dar exemplo. Muito obrigado. Como sempre, o vereador Cuco nos enaltece com a sua opinião, e acho que ele é sempre certeiro, principalmente quando o conceito fala de ética, fala de responsabilidade, né, com a sociedade. Eu gostaria de ter a mesma benevolência do presidente, como o presidente democraticamente teve com o vereador Eduígues. Mas eu entendo que há outras pessoas para falar, então eu vou encerrar minha fala por agora. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Diegão.
presidente, senhores vereadores, vou continuar nesse assunto fake news, vou um pouco além. Quando eu digo que o cidadão precisou sair da zona de conforto para ele procurar estudar sobre os candidatos, isso a gente tem que lembrar que de tudo que é negativo a gente tem que tirar uma coisa boa. Isso foi uma coisa boa. Sabe por quê, senhor presidente, senhores vereadores? Dois meus amigos, o meu companheiro hoje e outro sempre vereador Olímpio Tomiyama, ele foi vítima também da fake news. Ele teve problemas durante 20 anos até provar sua inocência. Hoje não, hoje a gente tem ainda essa comunicação direta ao eleitor e o cidadão mogiano, a gente consegue levar até ele a verdade. Imagina o que meus nobres amigos sofreram. Mauro Araújo aqui, ó, foi injustiçado em uma campanha. Colocaram uma foto dele, a imprensa veiculou, e para ele provar que era mentira aquilo, olha, só ele sabe o que ele fez para conseguir, até hoje, ele tem uma imagem dele ligada a essa situação mentirosa e vergonhosa. Então, eu acredito que só tem uma saída, é a punição, e vou dar um exemplo aqui do candidato, do deputado hoje eleito Marco Aurélio Bertaioli, que já acionou a Polícia Federal para fazer as investigações, e a gente tem certeza que vai chegar nessas pessoas que tanto difamaram, vão ser punidos e serão exemplos para que no futuro a gente tenha aí menos problemas. A gente sabe que vai aparecer picareta ainda falando mentira da gente, mas que comece agora as punições. Permite uma parte do vereador Mauro. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Diego, eu quero continuar, senhor presidente, até porque a gente escutou bastante o vereador Duígues, e eu quero falar um pouquinho em cima da fala do vereador Duígues Martins. Entendeu? Que a gente pega uma mentira e fica repetindo tantas vezes que ela vira verdade. Entendeu? Pelo menos para aquelas pessoas. O PT ficou com a história do golpe, 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 da Dilma, golpe, golpe, e vem repetindo isso e não virou verdade para a população. Na época do Collor, a Elba foi motivo para derrubar o presidente. A pedalada não tinha sido. Quero dizer o seguinte, a Folha de São Paulo, a serviço da esquerda, a Folha de São Paulo falou e até hoje já foi intimada a apresentar provas do tal lote de WhatsApp, ligando ao candidato. Pergunta se apresentou. Não apresentou. O vereador Cláudio Miak, a Folha, fez uma acusação que agora o PT usa para linkar ao candidato e não apresentou as provas até hoje do tal lote. Os robôs das campanhas passadas do PT não foram. A gente precisa aprender a perder. A gente precisa aprender a perder. Não simplesmente preparar o caminho. O candidato do PT ontem acusou, pela manhã, o general Mourão de ser torturador por causa do artista Geraldo Vandré. Geraldo Azevedo. Acusou. Ele falou, ele é um torturador. À noite, pego na mentira, teve que pedir desculpa. O general tinha 16 anos. Não tinha ido nem para o exército quando o cara foi preso. Aonde chegou o desespero? Permite seu esclarecimento sobre essa questão, vereador Mauro? É que foi o Geraldo Azevedo que falou e o Haddad acreditou. Aí pode. Não, aí o Geraldo Azevedo tem que se redimir. Aí pode. Agora, o curso que estava na ditadura militar... Ele não precisa checar. Ele não precisa. Se o artista... Ele é que nem o Lula, ele é acima da lei. Se o artista falou... o artista é dono da verdade. Aí você não comenta sobre o que o artista falou? Então eu vou comentar o que o Mano Brown falou ontem no Rio de Janeiro. Eu me inscrevi para falar sobre o Mano Brown. Que o PT não escutou a população, vai perder porque não ouve o povo. Foi isso que o Mano Brown falou ontem, o artista que Vossa Excelência está defendendo, falou no comício do PT ontem à noite. Ou não é verdade que ele falou isso no comício do PT?
Ah, bom, pensei que Vossa Excelência ia dizer que isso não é verdade. Entendeu? Então, eu só quero deixar registrado, vereador Diego, que assim, esse chororô, tentar desqualificar, a gente não deve fazer isso, porque isso não engrandece. O que a gente precisa é aprimorar. Claro, mentira nunca é bom para lado nenhum. Os vereadores, vereador Cuco, eu, sofremos muito no começo do ano, porque pessoas ligadas à esquerda contaram um monte de mentiras, fizeram um monte de fake news a respeito dos vereadores. Um monte de situação. Uma campanha odiosa. A merenda escolar não ficou comprovado, vereador. Não. Perdeu no processo, não. Não. Perdeu no processo. Não perdeu o processo. Não é verdade. O processo... Vou te passar a sentença. Da fala de Vossa Excelência. Eu não estou dizendo que a Prefeitura tinha que acionar Vossa Excelência. Ficou comprovado, a Prefeitura errou, que não teve nenhum desvio de conduta, nenhum sobrefaturamento. É verdade ou mentira? Até a cooperativa dos produtores rurais de Mogi das Cruzes... Ali a questão era a publicação do lote de 4,5 milhões, que fechou em 13,5 milhões, e depois foi esclarecido. Já expliquei isso para Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Vereador Diego, você me concede um minuto? O senhor está com a palavra, vereador. Eu vou até pedir aqui um auxílio aqui aos advogados da casa aí. É assim, o que eu acho que está acontecendo. Mentira não é no Código Penal, mentira você pode mentir à vontade porque não está no Código Penal. O que você não pode fazer é injúria, que é você falar, como o Mourão foi falado dele, que ele foi o torturador. Porque torturador cai no Código Penal como penalização, como crime. E se a pessoa mentiu falando que a outra fez algum crime, cai no Código Penal. Por isso que ele voltou atrás e pediu desculpa. Agora, você falar que uma pessoa é careca, e não está no Código Penal ser careca ou não, você pode mentir, falar que ela é careca. Então essa é a confusão que está dando juridicamente e a gente está aqui. Que isso, vereador? Você pode mentir se a pessoa tem cabelo ou não, porque não é um crime e você não vai estar ocorrendo em crime nenhum. Agora, se você falar que a pessoa ela roubou um carro, como roubo é um crime, você não pode acusá-lo e inventar essa mentira. Então, isso a gente tem que saber, porque senão a gente vai falando mentira e ocorrer em crime ou não. É isso, né, advogado? Obrigado. Então, senhor presidente, quero só encerrar aqui, aproveitando, pegando esse gancho de repórter, mandar um abraço para minha querida Marilei Schiaves, senhor presidente, senhores vereadores, que tem um programa na Metropolitana. Diariamente, ela combate também o fake news. Ela é uma pessoa que tem muita credibilidade, que a gente sabe que ela busca informação, ela sabe de onde vem. Então, Marilei, parabéns pelo seu programa e tudo que você representa na nossa cidade, e você tem um compromisso com a verdade, e a minha admiração é total a você. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jean Lopes. Próximo, vereador Protásio Nogueira. Obrigado, senhor presidente. Presidente, senhores vereadores, vou aproveitar hoje, a última sessão antes da eleição final deste ano, eleição os quais eleitos ficarão aí no comando por 4 anos. E eu não tinha, até então, desde antes do primeiro turno da eleição, me manifestado sobre nada, sobre a eleição. Procurei falar no que eu pude, quando falei sobre problemas da nossa cidade, sobre necessidades da nossa cidade, sobre campanhas de vacinação contra a febre amarela. Falei ontem sobre a dengue não, né? A gente tem que falar sobre o mosquito Aedes, e não me toquei. Mas eu serei bem rápido e só quero deixar um assunto no ar para ser refletido, e principalmente para ser refletido, vereador Otto e parceiros, pela Justiça Eleitoral. Porque eu não consigo entender certos paralelos. Porque uns se encontram e outros
é lógico, paralelos não se encontram. Duas linhas, uma se encontra e a outra não se encontra, que é durante campanha eleitoral. Porque vejamos, nós aqui do gabinete recebemos esses tempos atrás uma recomendação do Ministério Público para que, não se tire uma xerox em gabinete porque pode ser aliciamento de eleitor. Não faça currículo para ninguém porque pode ser aliciamento de eleitor, porque isso é aliciamento de eleitor. Então, às vezes, o pobre que não tem nem 2, 3 reais para tirar 10 xerox para distribuir aí a procura de um emprego, às vezes procurava a Câmara, recebemos essa recomendação do Ministério Público e que está aí fixada em todos os gabinetes, essa recomendação do Ministério Público. Recentemente, o nosso presidente Pedro Komura, e nós ficamos sabendo e tivemos que respeitar, o Ministério Público também proibiu o estacionamento de carros de estudantes que ficavam aqui à noite, no estacionamento da Câmara, que é um espaço público, é um espaço do povo, mas também não podia porque estava sendo aliciamento de eleitor também. Poderia ser levado como aliciamento de eleitor. Agora, a pergunta que eu quero deixar no ar é o seguinte: se numa campanha de presidentes e governadores não é aliciamento de eleitor dizer que, se eu eleito, vou dar 20% de aumento na Bolsa Família. Darei a partir do dia 1º de janeiro aumento no salário mínimo. O gás de fogão vai custar R$ 49 no Brasil inteiro. Vou dar 13º para a Bolsa Família. Vou dar um salário estudante para que a pessoa fique estudando. Caramba, meu pai e minha família sofreu para criar 8 filhos trabalhando. Agora vamos dar um salário estudante para a pessoa ficar estudando. Vereador, pergunta parte depois aí. Então, fala só para que eu concluo, porque eu ia ser rápido. Olha, eu também vi essa proposta, a promessa, vereador Protássio, a promessa, a pessoa, o cidadão disse lá, olha, meu salário só dá para 15 dias, ele falou, vou aumentar acima da inflação, parece que ele vai aumentar e vai dar para mais o quê? Mais um dia? Olha, é por isso que eu falo, graças a Deus nós temos a internet hoje, mesmo com a fake news ou não, a gente combate a fake news, o cidadão hoje consegue, vereador, enxergar, ler, procurar saber as propostas do cidadão. Gente, não cai, ninguém vai cair nessa mais também, vereador Caio. Não tem mais bobo, ninguém é bobo. O cidadão brasileiro teve que sair da zona de conforto para procurar saber as propostas do candidato. E aumentar isso aí para falar que vai ganhar, meu amigo, ele vai prometer tudo. Mas a hora que ganhar, você não vai nem ver mais ele na TV, nem na TV aparece mais. Não acredito. É isso aí, vereador. Eu falei que ia ser rapidinho, porque eu não ia nem utilizar 5 minutos, mas hoje eu quero terminar. Fala do vereador Diego, é que acima da inflação pode dar em torno de 7% de aumento. 1% a mais, né? E 1º de janeiro não é possível. É o dia que o presidente vai tomar posse, não é possível. Especialmente, e 20% do Bolsa Família, em alguns casos, vai dar R$16 de aumento. Bom, senhores vereadores, o assunto desvirtuou um pouco, mas eu quero voltar novamente e me dirigir. Deve ter alguém ouvindo aí da nossa justiça eleitoral. E eu deixo essa pergunta no ar. Se isso não é aliciamento de eleitores, se isso não é compra de votos, ou tentativa mínima de compra de votos, faltando 3, 4 dias, já vem alguns dias atrás, algumas semanas, essas propostas indecentes para mim, porque tem coisa que se vê que, como a gente usa, tem um negócio que a gente chama muito lá no interior, Lino? Tapa. Tapa é um negócio que põe assim ao lado
da cabeça do cavalo para ele enxergar só para frente, não enxergar as laterais, que chama-se tapa. Então vem essas pessoas, e digo dos dois lados, candidatos a presidente e a governadores, com essas promessas, e cadê o nosso Ministério Público? Me diga se isso, me provem, se isso não é aliciamento de eleitor, e se isso não é tentativa de compra de voto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Furlan. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Quero aqui trazer um pouquinho para Mogi nosso debate, nosso assunto, e convidar todos os vereadores, integrantes ou não da frente parlamentar, para uma conversa, para um debate com os comerciantes, no Sincomércio, no dia 30 de outubro, às 19 horas. Falaremos, a pedido do Sincomércio, a pedido dos comerciantes, sobre algum tipo de operação do nosso transporte, de abertura de vagas ou não, de zona azul ou não, para o final do ano. O final do ano é uma época muito importante para o comércio. E é importante o Executivo não vir em decisões unilaterais do Executivo. É importante o Executivo e o Legislativo, claro, intermediado pelo Legislativo, participar dessa conversa, ouvir os comerciantes e também, eu sempre falo isso, os comerciantes, os munícipes, ouvir o Executivo para que chegue a um bom senso, um senso comum. Senhor presidente, o senhor que também milita bastante nessa área, é importante esse debate, essa conversa, nessa época, não deixar para a última hora. Ano passado, nós levamos os comerciantes a uma conversa, primeiramente com o vice-prefeito Juliano Abbe, depois com o prefeito Marcos Melo. E houveram ações do comércio para melhorar, né, a questão das vagas. Eu acho que atraindo, um pouco até contraditório, mas atraindo os carros, atraindo o consumidor através de uma oferta maior de vagas, nós podemos ter aí um movimento maior no centro da cidade. A gente está num período muito difícil, né, esse período eleitoral conturbado, tanto a nível estadual como a nível federal. Mas a gente tem que pensar aqui na nossa cidade, né? Pensar na nossa cidade e fazer ações para que nós possamos movimentar o comércio. Movimentando o comércio, a gente traz divisas, a gente consegue manter ou melhorar a oferta de empregos, a gente consegue arrecadar mais impostos e a gente consegue deixar aí os geradores de emprego, as pessoas, ou até os munícipes, as pessoas que vão consumir, mais felizes e mais satisfeitas com o nosso poder público e com as ações do poder público. Porque está ouvindo essas pessoas também, eu acho que é muito importante. Então, eu convido aqui os 17 integrantes da Frente Parlamentar, em defesa ao centro, Frente Parlamentar essa que é presidida por mim, e também os outros vereadores, a sociedade civil, a imprensa, enfim, as pessoas aqui presentes, para um debate bastante produtivo. Nós chamamos também o prefeito Marcos Melo. O prefeito, ele falou que iria, mas eu vi que existe um outro evento da prefeitura nesse dia. Então, não sei se será possível. E chamamos também os secretários das pastas envolvidas. E até em conversa com o presidente do Sincomércio, Walter Martinez, o vereador Farofa também, a comissão do vereador Farofa estará presente também, né, vereador? Que fala da Lei Mogi Mais Viva, fala de empreendedorismo. Faremos em conjunto essa reunião, né? E também o Sincomércio vai trazer aqui atividades culturais para o fim do ano. A pedido, em conversa com o SESC, com as entidades, teremos ações culturais promovidas pelo Sincomércio. Eu acho que isso é importante. Caminhar legislativo, executivo, iniciativa privada, entidades para o bem comum. Vereador Cuco? Permite a parte, vereador? Claro. É muito importante essa parte da mobilidade.
Nós tivemos a oportunidade, a semana passada, né, de estarmos juntos com o secretário de Transporte, professor José Luiz, aonde ele expôs aos vereadores, nós éramos, infelizmente, apenas 4, né, o que ele pretende fazer em Mogi das Cruzes. E uma delas é criar um corredor de ônibus. Aonde? Na Avenida Francisco Rodrigues Filho. Hoje, vi no jornal que os comerciantes, né, já se rebelaram. Não querem um corredor de ônibus, o que vai atrapalhar o estacionamento que eles têm de frente ao seu estabelecimento. Diga-lhe de passagem, não é na via pública, e sim na própria calçada, que o prédio está recuado e ele tem o estacionamento para os seus clientes. Então, tudo aquilo que nós falamos da prefeitura, nós temos que reunir com esse pessoal, explicar, né, conversar. Quando o prefeito Bertaioli quis mudar lá para Viana de Melo, por exemplo, quantas e quantas reuniões foram feitas, principalmente lá na associação comercial. Uns aplaudiam, outros criticavam, outros eram veementemente contra, né? No fim, acabaram gostando, e hoje está lá a ideia, querem até implantar o mesmo sistema na rua Coronel Souza Franco. Há necessidade da gente conversar com eles. Eles é que vivem o problema no dia a dia. As reuniões que nós fizemos através da comissão que Vossa Excelência preside, lá no Sim Comércio, né, foram produtivas. Lá nós tivemos, por exemplo, uma pessoa, né, conhecedor da mobilidade de Mogi das Cruzes, porque ele tem vários estacionamentos na nossa cidade, que deu sugestões belíssimas para o nosso secretário. Uma delas era ali, justamente em frente ao Elbor, né, na rua Princesa Isabel de Bragança, aonde cria-se uma fila de carros, porque colocaram bem de frente a entrada da garagem da Elbor, estacionamento de motocas, de motoqueiros. Isso vem dificultando. E até hoje não foi mexido, né? Tirando 2 ou 3 vagas ali de motocicletas, automaticamente vai melhorar o trânsito ali. Até hoje não foi mexido. E o secretário estava lá, foi dada a sugestão para ele. Então nós temos que conversar, vereador Pulan, e muito com o secretário, né, com os seus auxiliares, para que essas sugestões são boas, vamos tentar melhorar cada vez mais. E da rua Avenida Francisco Rodrigues Filho, nós já estamos recebendo a informação de que eles são contra. Então há necessidade de se fazer uma reunião, convocando todos aqueles comerciantes, explicando o que realmente a prefeitura precisa fazer. Porque, caso contrário, nós vamos fazer uma implantação que não vai cair no agrado deles, tá certo? Pode ser que não dê certo e as críticas virão. Então, esta comissão, ela tem uma responsabilidade muito grande, né, de direcionar essas pessoas à prefeitura ou a prefeitura até eles, para que a gente possa conversar. E dessa conversa, então, tirar os frutos dela. Muito obrigado. Vereador Fulano, se permite só um segundo. Não, ontem estive lá visitando um comércio, né, ali no centro. A Vossa Excelência também ia participar, mas teve um compromisso e foi representado pelo teu assessor. E ali, conversando com as pessoas, falando da importância, vereador Emerson, dessa reunião de terça-feira, vereador Cuco. Que não adianta só reivindicar e não participar das reuniões. E muitos lá, parabenizar até a Vossa Excelência, têm falado do trabalho que tem sido feito ali, a respeito do estacionamento, principalmente ali na Coronel Souza Franco, ali, e tamanha importância, o vereador Emerson. Acredito no final de semana, o vereador Fulano tem conversado com o prefeito, acredito que final do ano vai estar liberando, mais uma vez aqui, um fruto do trabalho da comissão da Frente Parlamentar do vereador Fulano, e vamos estar junto ali dia 30 também, falando um pouco da Mogi Mais Viva também, as vitrines com o vereador Lino também está junto também, estamos trabalhando em cima disso, para final do ano a gente ter alguma novidade para o comércio de Mogi, para melhorar o comércio da cidade de Mogi, que gera emprego, que paga seus tributos. E mais uma vez, vereador Fulano, te parabenizar pelo trabalho que a Vossa Excelência vem fazendo à frente dessa frente parlamentar. E vamos estar juntos dia 30. Obrigado, vereador Farofa. E é muito bom também a gente poder integrar as comissões, como nós fizemos em várias ações, vamos continuar fazendo. Eu acho que isso mostra a força das comissões aqui da Casa, as comissões especiais, mostra a força da Frente Parlamentar e da Casa, propriamente dita, né? A Casa
é ressonância da sociedade. Até o vereador, estou roubando essa frase do vereador do IGS, ele sempre fala isso, e nós precisamos ouvir. Sobre essa reunião que houve com o secretário José Luiz, eu gostei muito, particularmente gostei muito. Alguns vereadores estiveram presentes, nós pudemos ouvir algumas ações a serem estudadas pela Secretaria de Transportes. Mas concordo com o que o vereador Cuco disse, que precisa fazer agora, dar o segundo passo, que é ouvir os próprios envolvidos, que são os moradores, comerciantes, pessoas que passam nessas vias. Enfim, mudarão muitas coisas, né? Corredores de ônibus, mudanças de mãos em várias vias, novos pontos de ônibus. Eu tive informação nessa reunião que Mogi tem mais de 600 pontos de ônibus e não tem o equipamento, o próprio banco, cobertura em todos os pontos. E o secretário quer tentar aí pelo menos 100 novas coberturas a cada ano, para a gente conseguir cobrir os 600 novos pontos. E precisamos ouvir a sociedade para que as ações da Prefeitura, ações nossas aqui da Casa, sejam melhores executadas. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Valverde. Boa tarde, nobres pares. Também vou, mais para frente, falar um pouco das eleições de domingo, mas antes esclarecer aqui, até porque já foi debatido nesse plenário, e eu esqueci até de comunicar a casa, e também quem está nos vendo aí pela internet. Todos sabem que a Prefeitura fez uma publicação de um pregão sobre um determinado número, no valor de 4,5 milhões. Eu fui olhar os itens lá, e a tabela de preço já estava um tanto quanto acima do valor de mercado, e depois esse mesmo pregão teve um final no valor de 13,5 milhões. Na época, falei, poxa, já foi estimado os números num preço elevado, acima do mercado, e ainda num valor 3 vezes maior. Fiz um requerimento de informação, e essa casa aqui, como de costume, nem analisou o que eu estava vendo. Falou, requerimento do Valverde, vamos vetar. Rejeitaram o requerimento de informação. Aí, o que sobra para mim? Falei, olha, aconteceu isso, e eu quis perguntar para ter esclarecimento sobre isso. Para nossa surpresa, foi rejeitado nosso requerimento. E, por acaso, a empresa vencedora responde a inquérito por superfaturamento e contratos. Aonde está o erro aí? Pergunta a todos. A Prefeitura, ao invés de esclarecer, fez uma nota oficial me chamando de mentiroso. Aí, eu falei, olha, aonde está a mentira no que eu falei? E aí ela entrou com um processo, o vídeo deu 117 mil visualizações. Ela entrou com um processo pedindo para tirar o vídeo do ar. Eu respondi o que eu estou falando aqui nesse microfone, e a Prefeitura não teve sucesso no seu pedido. Então é isso que o vereador Mauro Araújo nos provocou ali. Sobre as eleições, vereador Eduígues, ontem Vossa Excelência foi veemente na seguinte situação: o kit gay é um fake news, o Tribunal Superior Eleitoral não tem nada acima dele no país, que dá a palavra final sobre as eleições. Ele falou, isso é um fake news, Bolsonaro, retire tudo que você postou até hoje sobre kit gay. Vereador Eduígues, Vossa Excelência estava falando de um fake news reconhecido pelo órgão máximo da Justiça. Vossa Excelência terminou sua fala? O vereador Carlos Evaristo insistiu no tema. Então, assim, se uma casa de políticos eleitos, representantes do povo, acredita em fake news, imagine a população. Imagine a população. Ontem, um pouco antes de começar a sessão, a gente estava vendo os vídeos do Dória. E a maioria acreditou. Mentira minha. Vereador Rodrigo. E depois o Dória esclareceu. Olha a situação. Se o meio político cai em fake news, se a gente acredita que aquilo é verdade, imagina a população que chega a informação toda deturpada para ela. Por favor, vereador Duígues.
Muito obrigado, vereador Rodrigo. Hoje eu abri esse debate sobre as eleições, mas não citei nome de candidato. O vereador Mauro Araújo falou do PT, falou do Bolsonaro, falou de todo mundo. Eu quero dizer o seguinte, já que citou nomes, eu tenho respeitado muito essa regra de não citar nomes de candidatos, a Folha de São Paulo, a Revista Exame, a Polícia Federal está apurando 12 milhões de caixa 2 do Bolsonaro para financiar uma rede de fake news no Brasil. 80 milhões de WhatsApp do candidato Bolsonaro. Cometeu 2 crimes. Um crime foi o caixa 2, dinheiro da Havan e de outras empresas, dinheiro do empresariado, o que é crime eleitoral, e também o crime eleitoral, que é o fake news. Então eu faço questão, evitei colocar esse debate. Outra questão importante a abordar aqui, o Partido dos Trabalhadores está no segundo turno das eleições, encerrou a campanha do primeiro turno com quase 40% dos votos dos brasileiros. Quase 40%. Elegeu a maior bancada do Congresso Nacional Brasileiro, a maior bancada de deputados. Agora, o PMDB não chegou a 5%. Está lá na 4ª, 5ª bancada. O vereador Mauro Araújo faz de conta que não é com ele. Ele não é do PMDB. Ele não é da turma do Temer. Presidente do PMDB. Presidente do país. Então eu estou falando isso porque parece que o PT é o demônio da sociedade. Mas o PT encerrou o primeiro turno com 40% dos votos dos brasileiros. Elegeu a maior bancada de deputados federais. Elegeu a 2ª maior bancada no estado de São Paulo. Que partido é esse? Que é tão ruim assim, que tem quase metade da população brasileira do seu lado. Só estou falando isso porque eu evitei personalizar o debate. Mas aí Vossa Excelência personalizou. Vossa Excelência é presidente do PMDB. PMDB do Temer, do Roberto Jucá, do Renan Calheiros, do Rodrigo, do Gedel Vieira Lima, daquele apartamento cheio de dinheiro. Então, Vossa Excelência, passa uma borracha nessa história. Então, eu quero dizer o seguinte, eu sou de um partido que tem a preferência de quase metade dos brasileiros, que elegeu a maior bancada do Congresso Nacional, a 2ª bancada da Assembleia Legislativa, 6 governadores do estado de São Paulo, não ficou em 5º lugar na eleição. Só queria fazer justiça com relação a isso, porque eu evito citar nomes. É uma prática minha. Mas o vereador Mauro não se contém e cita nomes. Permite, vereador Rodrigo? Até Permito um minuto, vereador Mauro Araújo, por favor. Falta 3 minutos só. A diferença, vereador Eduígues, é que o Romero Jucá, o Cunha, o Temer, eu falo que eles são todos ladrões. Bando de safados sem vergonha. E Vossa Excelência acha que o Lula é inocente. Essa é a nossa diferença. Que acha que ele não roubou nada. Que o Palocci não está preso, que o Palocci é mentiroso. Essa é a diferença de nós dois. Eu estou por consistência. O Gedel é ladrão. Agora, o Lula não fez o conchavo. Quer dizer, não tem ninguém do PT preso, não tem ninguém. Para dizer a verdade, o Haddad teve 30% dos votos, não é 40%. A bancada do PT é 10% só do Congresso Nacional, não é 50%, não é metade da população. Se fosse assim, vocês não estariam perdendo por um candidato nanico. Vereador Mauro, agradeço. Eu não vou defender. A diferença nossa é isso. Maravilha. É que eu enxergo. Vossa Excelência tem uma trave que acha que o Lula é Deus. 1 minuto e 20 segundos já. Então, vereador Rodrigo Valverde, obrigado. Obrigado, vereador Mauro. Presidente, assim, ontem eu estava falando do ódio que foi construído. E aqui, estou conversando aqui com o Protásio, com o vereador Carlos Evaristo, o ódio continua. Tribunal Superior Eleitoral, o órgão máximo, já falou que é mentira. Aí em off eles ficam falando, é verdade, é verdade, é verdade. O Tribunal Superior Eleitoral já falou que é mentira. Aí eles ficam falando, é verdade. Isso é ódio, isso não é razão. Isso não é conhecer os fatos, é vontade de ser verdade para falar para os seus eleitores, para a sua base. Já permito, vereador Carlos Evaristo. Por exemplo, o vereador Mauro Araújo ontem falou, não existe negócio de ódio. Depois ele terminou a fala dele falando, acabou vocês, o povo não quer mais vocês. Até saltava a veia do pescoço dele. E se isso não é ódio, sabe? Então,
E assim... sem nenhum ódio, com muita calma, Vossa Excelência me permite uma parte? Eu permito também. Vamos lá. Acho que o presidente vai ser complacente. Semana que vem eu vou trazer... Vossa Excelência está dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral é mentiroso. Vossa Excelência está dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral autoriza todo mundo a ficar falando de fake news ainda. Vereador, Vossa Excelência me concede uma parte? Vamos lá. Se não insistir no que o TSE já provou que não existe, pode. Vossa Excelência vai me permitir falar? Ou a parte independe do que eu vou falar, velho. Eu vou mostrar para Vossa Excelência, o próprio Haddad falando, sabe quem impediu que essa barbaridade entrasse nas escolas? Foi a bancada evangélica, a bancada católica e militar na Câmara Federal. Mas eu vou provar. O material estava confeccionado e pronto. Eu vou provar a semana que vem para Vossa Excelência, vou mostrar todo o material para Vossa Excelência. Vereador Carlos Evaristo, pode trazer para mim, não tem problema, mas eu orientaria a levar para o Tribunal Superior Eleitoral. Porque o Tribunal Superior Eleitoral diz que essa conversa é mentirosa, é maldosa. É diferente do tribunal mandar tirar de uma propaganda eleitoral, vereador, de uma coisa que é fato. Uma coisa que aconteceu no Brasil. Vossa Excelência, o que aconteceu? Dê um exemplo. Mas eu não sou... Dê um exemplo. Eu não sou de ficar tampando o sol com a peneira, mas Vossa Excelência... Não, Vossa Excelência está contrariando o órgão máximo da Justiça Eleitoral. Tem hora que vale, tem hora que não vale. Estou dizendo de algo que é claro, que a imprensa brasileira divulgou nos 4 cantos do Brasil. Só isso. Vossa Excelência nem sabe o que está falando, como a imprensa não sabia. E a verdade... Eu queria só pedir a Vossa Excelência o seguinte, que Vossa Excelência me respeitasse. Não, mas não dá para respeitar. Vossa Excelência. Eu sei o que eu estou falando. Não dá para respeitar. Eu sei o que eu estou falando. Vereador, eu não sou... Vossa Excelência está desrespeitando. É questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Solicito que coloque ordem. Vossa Excelência está desrespeitando uma decisão judicial. É que Vossa Excelência não tem domínio próprio. Presidente. Então não dá para nós discutirmos, porque o meu nível é um pouco acima disso. Vereador Carlos Evaristo, o seu nível pode ser o nível que for, mas não é maior do que a Justiça Eleitoral brasileira. Não é maior. É que eu não perco a compostura com Vossa Excelência. Não, pode ter a compostura que for, mas está faltando com a verdade claramente. Fala isso para o Brasil que está derrotando o seu candidato. Fala isso para o Brasil. Senhor presidente, finalizando. Por favor. Pois não, acho que o presidente deixou... Posso, a São vereador? Paulo, eu acho que não tem problema. Eu só fica aqui um pouquinho... Querendo não falar, porque Vossa Excelência, quando a decisão jurídica é contra o PT, Vossa Excelência contesta. Quando é a favor, Vossa Excelência é a verdade suprema. Então, acho que a gente deveria partir para uma linha. Ou é verdade verdadeira, ou tem que contestar tudo. Isso. Vereador Furlan, Vossa Excelência foi brilhante. Ou fala claramente que a Justiça Eleitoral está errada, ou respeita a Justiça Eleitoral. Correto. O que não pode é ficar insistindo num tema que a Justiça já falou que não existe. Mas não é só em um tema, em todos os temas. Não, eu estou falando de um tema agora e vocês me pediram uma parte sobre este tema. Sobre este tema já tem uma decisão final transitada e julgada do órgão máximo da Justiça brasileira, dizendo que esse fato não existe, esse fato é mentiroso. E mesmo com essa decisão, senhor presidente, ainda essa mentira é alimentada aos 4 cantos desse país. Então nós vamos vencer a mentira, nós vamos vencer a instituição viciada, nós vamos vencer a alienação e espero que não tenha golpe. Ponto final. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos seus vereadores para início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Cláudio Kiomiaki, presente. Vereador Diego de Amorim Martins, Diegão. Vereador Edson Santos, da primeira secretaria. Vereador Emerson Hong, presente. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Mello, filho. Ele perdeu. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Jorge Jean Lopes, presente. Vereador Jorge Rodrigo Valverde, presente. Vereador José Antônio Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Vieira de Macedo Farofa,
presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro de Assis Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende. Cuco Pereira está presente. Sim, está presente, vereador Cuco Pereira. Vereador Otto Rezende. Vereador Pedro Idec Komura na presidência. Vereador Pérex Bauabi. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Anotando a presença do vereador Benedito Faustino Taubaté. Dezenove dos senhores vereadores presentes, senhor presidente, anotando a presença da vereadora Fernanda Moreno. 20 dos senhores vereadores presentes. 20 dos senhores vereadores presentes, há quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da nossa ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei número 71/2017, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da denominação da divisão do PROMEG do Departamento de Rede Básica da Secretaria Municipal de Saúde. Coloco em discussão o projeto de lei número 71/2018, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da denominação da divisão do PROMEG do Departamento de Rede Básica da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Contamos com o parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, que não encontrou óbices. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina pela sua normal tramitação. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que conclui pela sua normal tramitação. Parecer da Comissão Permanente de Saúde, que opina pela sua normal tramitação. Vamos colocar em discussão o projeto de lei número 71/2018. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 72/2017, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da legislação referente ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Coloco em discussão o projeto de lei número 72/2018, de autoria do seu prefeito municipal, que faz a alteração da legislação referente ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com mulher. Nós temos aí o parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, que não encontra óbices. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que conclui pela sua normal tramitação. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opina pela sua normal tramitação. Parecer da Comissão Permanente de Assistência Social, Direitos Humanos, Pessoas com Deficiência, Igualdade Racial, Criança, Adolescente, Juventude e Idoso, que conclui pela sua normal tramitação. Vamos colocar em discussão o projeto de lei número 72/2018. Senhor palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, eu sou um defensor dos conselhos municipais. Tenho me manifestado nessa casa a favor tanto do Conselho da Mulher, como da Criança, Adolescente, do Idoso, entre outros.
sobretudo os conselhos da área social. Esse conselho com mulher, mais do que nunca, necessita ser fortalecido, necessita ter uma atuação mais efetiva, tendo em vista que o Brasil é um dos países onde se comete mais violência contra a mulher no mundo, mais assassinatos de mulheres no mundo. Então, é de suma importância que esse conselho ele esteja de fato atuando no sentido de propor políticas públicas e de também fiscalizar as políticas que existem para garantir vida digna, garantir dignidade, garantir às mulheres acesso aos seus direitos. Portanto, eu voto com o maior prazer no projeto de reestruturação do Conselho do Comulher. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Não existem mais papéis para a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais papéis para serem votadas, passo a palavra para o vereador inscrito para falar em explicação pessoal, vereador Marcos Furlan. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acabei me esquecendo, mas amanhã haverá uma solenidade aqui na Câmara, que é o Prêmio Destaque Esportivo. Premiaremos, conforme aprovado aqui na Casa, 9 categorias de atletas, 2 na categoria individual, 2 equipes, 2 atletas na categoria paradesporto, 2 equipes paradesporto e também um atleta veterano, um ex-atleta, uma pessoa que contribuiu para o esporte aí no passado, e um técnico ou profissional de educação física. Então, eu estou convidando aqui a todos os vereadores, amanhã, dia 25 de outubro, a partir das 20 horas, solenidade em premiação ao destaque esportivo. Prêmio esse que todos os anos, senhor presidente, lota as galerias aqui da casa. A gente espera que esse ano também lote de familiares, torcedores, amigos dos nossos queridos atletas. Acho que é uma singela homenagem que a casa faz todos os anos, independente de vereador. E convidando a todos mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Carlos Evaristo. Senhor presidente, só para concluir aqui, até que o vereador Rodrigo disse que eu era desinformado, etc. e tal, eu vou ler uma matéria jornalística aqui, por meio do convênio firmado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, isso em 2015, foi elaborado o material que seria distribuído às instituições de todo o país. Entretanto, uma polêmica impediu sua circulação quando estava pronto para ser impresso. Setores conservadores da sociedade do Congresso Nacional iniciaram uma campanha contra o projeto nas acusações feitas e usou-se o nome pejorativo de kit gay, como acabou sendo conhecido por todos. Só para informar a população que esta sessão ficará gravada e será repetida na TV Câmara, 1,9 milhões de reais foi gasto com este material. O que o ministro Carlos, não sei se vou usar a expressão correta aqui, Carlos Robac, não negou a existência do kit gay, apenas vedou a disseminação com a expressão kit gay pelo candidato Bolsonaro. O material existiu e foi amplamente divulgado e debatido na mídia nacional. Só, senhor presidente, para mostrar que realmente eu leio bastante, vereador Rodrigo Valverde. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Rodrigo Valverde. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não vou citar nenhuma matéria jornalística e nem alguma fofoca e nem o que disse me disse. Eu vou ler aqui, abrindo aspas e fechando aspas, a decisão, as palavras do ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Abre aspas. Nesse quadro,
entendem comprovada a difusão de fato sabidamente inverídico pelo candidato representado, que é o Bolsonaro, e por seus apoiadores, que tem vários aqui, em diversas postagens efetuadas em redes sociais, requerendo liminarmente a remoção de conteúdo. Assim, a difusão da informação equivocada de que o livro em questão teria sido distribuído pelo MEC gera desinformação no período eleitoral, com prejuízo ao debate político. Fecha aspas. Fecha aspas. Não são palavras minhas, não é matéria de jornal, não é discurso de político, não é fofoca de ninguém. É a sentença judicial. Então, senhor presidente, fica muito difícil a gente combater o fake news, fica muito difícil, se o judiciário já reconhece como fake news e a gente continua disseminando. Eu desafio qualquer professor desse país, qualquer pai de aluno desse país, mostrar algum kit gay que existiu. Agora, se usar alguma campanha combatendo homofobia, mostrando à lei que homofobia é crime, se isso é kit gay, se isso é pornografia, aí tem que explicar direitinho o que está por trás disso aí. Nunca existiu kit gay, nunca existiu nada pornográfico para crianças nesse país, e a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ela sabe o que foi o Ministério da Educação quando o Fernando Haddad estava à frente. Ela sabe quantas creches foram construídas aqui com dinheiro do Fundeb. Ela sabe o material didático que vinha aqui para a cidade. A Prefeitura sabe tudo isso. Usar isso em campanha eleitoral é um crime, uma mentira, uma vergonha. Chega de fake news, viva a democracia. Só não foi divulgado, senhor presidente, porque a bancada conservadora não permitiu. Pela ordem, senhor presidente. É isso. Não tem a parte... não havendo mais vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, antes de encerrar a sessão, convido os senhores vereadores para acompanhar as sessões ordinárias do Parlamento Estudantil 2018, que ocorrerão nesta quinta e sexta-feira, a partir das 14 horas, no plenário da Câmara. E convoco os senhores vereadores também para participar da sessão solene de entrega da medalha Destaque Esportivo, que ocorrerá nesta quinta-feira, dia 25, às 20 horas, do plenário da Câmara Municipal. E convoco os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária, a realizar-se na próxima terça-feira, em seu horário regimental. Está encerrada esta sessão.